Paulo Feitor Pinto é professor de português, investigador integrado do Centro de Estudos de Linguística Geral e Aplicada, CELGA e UTEC, da Universidade de Coimbra, Portugal. Mestre de Relações Interculturais em 1999 e doutor em Estudos Portugueses, especialização em Política de Língua em 2008. Foi presidente da Associação de Professores de Português no período de 1997 a 2011. Colaborou na redação do Dicionário da Academia de Ciências de Lisboa entre o período de 1992 a 1995. E é autor dos livros de Formação para a Diversidade Linguística na Aula de Português em 1998. Como pensamos a nossa língua e as línguas dos outros, 2001, Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, 2009, e o Essencial sobre a Política de Língua, em 2010. É atualmente presidente da Associação de Professores para a Educação Intercultural. Convido o professor Paulo Feitor Pinto para fazer sua apresentação e, desde já, agradeço muito pela sua presença no dia de hoje. Obrigada. Obrigado, bom dia. Como veem, o título da minha intervenção foi ligeiramente alterado. Chama-se Língua e Cultura Universal, Nacional e agora José. Este "e agora José" é praticamente a única referência que vou fazer aqui à cultura brasileira, ou às culturas brasileiras, digamos assim. Porque, enfim, primeiro começar por dizer que é uma grande honra estar aqui, se calhar no primeiro evento do Instituto Guimarães Rosa em Portugal, e, portanto, foi para mim uma grande honra quando me convidaram, agradeço à organização a confiança, mas também foi um grande sobressalto, porque o tema que me foi proposto para esta mesa redonda tinha a ver com cultura brasileira. E eu não sou de todo especialista em cultura brasileira, diria que todas as pessoas que aqui estão presentes e as que me estão a ouvir à distância são todos mais especialistas em cultura brasileira do que eu. Então, o que eu decidi aqui fazer foi falar um pouco sobre o conceito de cultura e dar como exemplos o exemplo da cultura portuguesa. Depois vocês, professores, leitores de língua portuguesa e cultura brasileira, farão a transposição daquilo que eu digo para a vossa realidade, para a realidade brasileira. É claro que também, quando eu digo aqui que vou falar do conceito de cultura, é o conceito de cultura um pouco na cultura ocidental, na Europa ocidental, no Ocidente, enfim. Também depois vocês saberão fazer essa transposição para a situação brasileira muito melhor do que eu conseguiria. Portanto, vou falar de cultura, conceito de cultura ao longo do tempo, digamos assim, não muito longe, para termos uma referência comum desde o Marquês de Pombal, uma referência comum a Portugal e ao Brasil, dando como exemplo, como dizia, a cultura portuguesa, que é aquela em que me sinto mais à vontade. Bom, então, em primeiro lugar, por volta de 1800, mais coisa menos coisa, é claro que pôr datas é sempre um pouco arriscado, portanto, até cerca de 1800, a cultura que predominava no Ocidente, na Europa Ocidental, também em Portugal, digamos assim, ou aquilo que era considerado cultura, era a cultura greco-latina clássica. Na altura ainda não se chamava clássica, atualmente é que passámos a chamá-la, digamos assim, e, portanto, era uma cultura universal, enfim, já vou adiantar mais, em que aquilo que se cultivava, aquilo que era considerado cultura em Portugal e na Europa Ocidental, era a cultura greco-latina, a cultura clássica, este tipo de arquitetura, como no Teatro de Dona Maria, não muito longe daqui, apesar deste teatro ter sido construído já no século XIX, portanto, depois de 1800, e, portanto, mesmo estas datas que eu vou aqui apontar variam de país para país, no Ocidente europeu, e depois este tipo de estátuas branco, sabemos hoje em dia que as estátuas greco-latinas, as estátuas clássicas, afinal, eram bastante coloridas, mas para aquilo que nos ficou da cultura clássica, como ficou estereotipada, padronizada no Ocidente, foi como esta arte sem cor e, portanto, da austeridade, digamos assim, de alguma forma.
É o tipo de arquitetura, por exemplo, nas Américas, na América do Norte, que é feito toda a capital dos Estados Unidos da América, Washington, D.C., a arquitetura é deste tipo que aqui está. A própria a Casa Branca foi inaugurada exatamente em 1800, neste estilo clássico. E o que é que tem de particular a nível social, político, digamos assim, porque a cultura e a política era tudo sempre muito relacionado e muito próximo, quem detinha o poder e, portanto, quem sabia quem era culto e quem detinha alguma cultura na perspectiva da altura era a nobreza ou a aristocracia. E, portanto, do ponto de vista político, aquilo que se fala cá em Portugal é que neste tempo estávamos no antigo regime absolutista, portanto, o poder absoluto do rei. Enfim, no caso português e dos países do sul da Europa, também um poder muito grande da Igreja. Eu aqui vou referir os 3 estados típicos do antigamente, há mais de 200 anos, que era nobreza, clero e povo, não é? Portanto, aqui quem detinha o poder era a nobreza e, no caso dos países do sul da Europa, também um pouco o clero. Também dizer, quando estou a falar da Europa Ocidental, já saberão que na Europa Ocidental, onde nós estamos todos neste momento, há uma grande diferença cultural, histórica, política, até económica, entre o norte da Europa e o sul da Europa. E religiosa também. Portanto, neste período, do ponto de vista histórico, do ponto de vista cultural, literário, artístico, era o classicismo, em que havia uma unidade cultural entre todos os monarcas, ou seja, todas as pessoas que tinham o poder na Europa Ocidental, pondo isto de uma forma muito generalista, claro, era a nobreza e todos eles partilhavam esta cultura clássica entre si. A cultura do povo não interessava para nada. O que é que era isso, o povo? Estão falando de quê? E, portanto... Mas, por outro lado, havia, portanto, uma grande diversidade cultural dentro de cada país. Ou seja, os monarcas que governavam os vários reinos da Europa Ocidental não queriam lá saber qual era a cultura do povo, ou não existia sequer esse conceito. E, portanto, dentro de cada país não havia a intenção, não havia a preocupação em haver uma unidade cultural dentro de cada país. Por isso, a cultura própria, aquilo que era próprio de cada país, digamos assim, neste tempo ainda não era muito tido em conta. Não sei se estão a reconhecer o que ali está. É o Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, em ruína, em 1880. Portanto, ainda num tempo em que essas coisas do que era próprio de cada país não tinha grande interesse, digamos assim. Eu podia ter posto aqui outras fotografias, por exemplo, a Torre de Belém, em Belém, a Torre de Belém, a Torre de Belém. A Torre de Belém, em Lisboa, por exemplo, ficava atrás de uma fábrica. Havia uma fábrica e entre a fábrica e o rio ficava ali uma coisa velha que era a Torre de Belém. O Castelo de São Jorge, aqui atrás, mais ou menos, se forem ver fotografias no Google dos anos 40, não era nada daquilo que ali está. Portanto, ainda são restos de um tempo em que aquilo que era próprio de um país, em que era a cultura própria de um país, não interessava. Não era essa a preocupação da altura. Depois, por volta, em 1900 já tudo tinha mudado. Dizer que esta mudança que se deu depois do classicismo para o romantismo, adiante já, foi encetada, digamos assim, pela Revolução Francesa. Em 1789, esta coisa nova, de afinal o povo tem poder. E, portanto, e também a ideia de que apareceu aí, na Europa Ocidental, embora, enfim, no caso de Portugal, essa situação já se verificava antes, que passou a haver a intenção de criar o Estado-nação, ou seja, a um país soberano, com fronteiras políticas, que correspondia a um povo com a mesma cultura, com a mesma língua. E, portanto, só a partir da Revolução Francesa é que na Europa Ocidental se começou a construir, grosso modo, o Estado-nação. Por exemplo, em França, em 1789, no momento da Revolução Francesa, só 40% da população de França é que sabia falar francês. Porque, como eu dizia antes, aos monarcas que queriam lá saber se o povo falava francês, provençal, occitano, o que quer que seja. E, portanto, só a partir da Revolução Francesa é que França começou a tornar toda a França francófona. Até aí não havia esse tipo de preocupações. E, portanto, com a Revolução Francesa, com a construção do Estado-nação, com o romantismo, o que se começou a querer
realçar, digamos assim, era aquilo que era próprio de cada povo. E, portanto, aparece aqui a estação do Recio, por acaso muito próxima do edifício que vimos anteriormente, em que o estilo é o estilo neomanuelino, ou seja, estavam a querer reavivar o estilo arquitetónico de há 400 anos antes. E, portanto, já cultivar aquilo que era próprio, específico de Portugal. E, portanto, desde então, a mulher típica portuguesa veste-se assim. De certeza que ainda não encontraram nenhuma mulher portuguesa vestida desta maneira, mas tradicionalmente é assim que uma mulher portuguesa se veste, à maneira do Minho. Eu deveria estar vestido daquela maneira, à Campino, não é? Porque aquilo é que é, dentro do estereótipo da cultura portuguesa, um homem português anda vestido daquela maneira. E depois também há alguns que andam de saias, que são em Miranda do Douro, não sei se sabem, um pequeno concelho do Nordeste de Portugal, onde tipicamente os homens andam de saias. É claro que tudo isto, como vocês que andam aqui nas ruas em Lisboa, ainda não encontraram ninguém assim. Portanto, eu já estou com isto também aqui a pôr um pouco em causa esta visão romântica de olhar para a cultura. Aliás, quando eu antes falei ainda do período clássico, era exatamente para reforçar que esta ideia que ainda temos até hoje da cultura nacional, no singular, é uma coisa que não existiu sempre. E, portanto, também se calhar não vai existir para sempre. É esse o meu ponto. Dizer que com a Revolução Francesa e com o romantismo, nomeadamente em Portugal, o povo era a fonte da definição de cultura, mas quem a construía era a burguesia. Não era, ou seja, o povo não participou nisto propriamente. Está hoje, se calhar, no final dos anos do século XX, princípio do século XXI, a ser mais participante. Mas, na verdade, quem participou desta elevação do povo à cultura para ser cultivada foi a burguesia, que, no entanto, no antigo esquema nobreza, clero, povo, a burguesia está no povo, não é? Ok. E, portanto, a fonte da cultura nacional, da cultura portuguesa, nesta perspectiva nacional, nacionalista, era a fonte, no entanto, apesar de ter sido cultivado pela burguesia. Do ponto de vista político, uma mudança radical do antigo regime para este novo regime, que é o constitucionalismo liberal. Liberal, seja do ponto de vista político, seja do ponto de vista económico, e, portanto, foi no ano em que, foi no ano em que o Brasil se tornou independente que Portugal teve a primeira Constituição, em 1822. Portanto, estão a ver, estas balizas temporais, enfim, oscilam de país para país. O período cultural, digamos, a fase da literatura era o romantismo e, portanto, durante o século XIX foi o grande século em que se começou a querer construir no Ocidente, na Europa Ocidental e no mundo influenciado pela Europa Ocidental, o Estado-nação. E, portanto, apareceu a Alemanha como Estado unificado, que nunca tinha existido, apareceu a Itália como Estado unificado, que nunca tinha existido, e França começou a ensinar francês a todos os seus cidadãos, porque para haver igualdade entre todos os cidadãos do povo, na perspectiva da altura, todos tinham que falar francês. Ou seja, para serem tratados de forma igual, tinham que ser todos verdadeiramente iguais, digamos assim, se me faço entender. Depois, e, portanto, com esta nova abordagem daquilo que é cultura, na Europa Ocidental, passou a haver uma diversidade cultural entre os países, mas dentro de cada país uma unidade cultural. E, portanto, começou-se a querer cultivar a burguesia, inspirada naquilo que via o povo fazer, começou a criar esta ideia de que dentro de um país teria um país para ser um Estado-nação, herança da Revolução Francesa, tinha que ter uma unidade cultural. E, portanto, nesta perspectiva, em Portugal, o que apareceu, e agora reporto-me portanto, aos 48 anos de ditadura de extrema-direita que tivemos em Portugal, em que o estereótipo, aquilo que se dizia, e, portanto, sendo de extrema-direita, extremamente nacionalista, não é? Que o estereótipo daquilo que era a cultura portuguesa, que se dizia que era a cultura portuguesa nesse tempo, era Fátima, futebol e fado. E o que é que eu quero mostrar com estas duas, com este exemplo aqui? Por um lado, é claro que uma trilogia deste tipo, Fátima, portanto, o catolicismo, futebol, fado, é claro que isto põe de fora daquilo que é ser português todas as pessoas que não são católicas, todas as pessoas que não gostam de futebol e todas as pessoas que não gostam de fado. Uma pessoa como eu, por exemplo. Portanto, eu não estou naquele grupo. Dizer que, por exemplo, dizer qualquer coisa sobre... atualmente em Portugal ainda é um país maioritariamente católico, a maior parte da população professa o catolicismo e mais ou menos frequenta a Igreja,
mas em Portugal, neste momento, o segundo maior grupo religioso em Portugal serão os crentes sem religião, pessoas que acreditam em Deus, mas não seguem nenhuma instituição religiosa. E, portanto, toda essa gente, que atualmente é o segundo maior grupo, está fora deste estereótipo. Portanto, por um lado, estes estereótipos da cultura nacional, que queria fingir que dentro de um país éramos todos iguais, não só deixava muita gente de fora, como também é muito interessante, mostra como isto da cultura está constantemente em movimento. É uma coisa mutante, não é permanente ao longo do tempo. Isto porquê? Há cerca de 100 anos não havia Fátima em Portugal. Ou seja, já havia uma aldeia chamada Fátima, mas ainda não tinha havido as aparições em que os católicos acreditam e, portanto, Fátima não era um acontecimento, não era um tópico cultural há 100 anos, porque as aparições já foram em 1917, salvo erro. A mesma coisa com o futebol. O campeonato português de futebol começou por volta de 1900. Portanto, há 130 anos, Portugal não era Fátima, não era futebol e fado também não era. Não sei se sabem, enfim, há várias hipóteses para a origem do fado, mas o fado terá vindo justamente do Brasil por volta da altura da independência do Brasil, mais coisa, menos coisa, portanto, há 200 anos. Portanto, isto para dizer que Fátima, futebol e fado, que era uma maneira de caracterizar a cultura portuguesa durante a ditadura de extrema-direita, não só exclui muita gente, como é uma coisa que há 150 anos não existia. Não existia Fátima, nem futebol, nem fado. E, portanto, um bocado nesta minha senda de pôr em causa, em questão, a cultura, esta ideia da cultura nacional e respondendo um pouco como aparece no título da própria mesa redonda, não do terceiro Conecta, na proposta aparecia culturas brasileiras, com o S entre parênteses, portanto, culturas, e portanto o que eu estou aqui a querer realçar é exatamente que se calhar este tempo da cultura nacional já passou ou está ainda a passar. Então agora vou dar 3 exemplos. É claro que em 20 minutos falar sobre o que é cultura ou qual é a história desse conceito, não vou referir a maior parte das coisas, não é? Portanto, muita coisa vai ficar de fora. E, portanto, para esta reflexão daquilo que poderá vir a ser que será a cultura hoje em dia ou que virá a ser no futuro próximo, ainda não sabemos o que é, vou dar 3 exemplos. Então, no primeiro exemplo, exatamente, aqui há cerca de mais ou menos 10 anos, estava na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Setúbal e nessa escola fazíamos exames de PLE do CAPL, do nosso CELPE-BRAS, digamos assim, para a obtenção da nacionalidade. E, portanto, eu fazia provas orais a candidatos à nacionalidade portuguesa, portanto, pessoas que já cá viviam, essencialmente da Europa de Leste. Bom, portanto, vou avançar e vou dar já o exemplo. E, portanto, eu perguntava-lhes o que é que conhecem, um pouco na prova oral, para termos conversa, eu perguntava-lhes o que era típico da gastronomia portuguesa. É claro que estava à espera de coisas destas. Feijoada, sardinha assada, caldo verde. E, portanto, eu quando fiz estas perguntas aos candidatos à nacionalidade, o que eu tinha em mente era respostas como esta. A resposta que veio. Bife com batata frita. E, na verdade, a maior parte um dos pratos mais comuns que os portugueses comem no seu dia-a-dia é bife com batatas fritas. E esta imagem de nós veio de gente que já conhecia bem Portugal. Portanto, não tinha nada a ver com o malhão-malhão, nem com a senhora minhota, nem com fado, nem com nada disso. Vou passar já ao segundo exemplo, uma vez que estou, como já me disseram, já tenho 5 minutos, pergunto se alguém aqui, que a maior parte são brasileiros, se reconhece estes versos, que eu não vou ler. Ou este, portanto, eu vou ler como se fossem versos. Há esta terra ainda, com sotaque português, claro, há esta terra ainda vai cumprir o seu ideal, ainda vai tornar-se um imenso Portugal. Ou, manda urgentemente algum cheirinho de alecrim. Ou, ainda mais, foi bonita a festa pá. Alguns penso que já reconheceram, tem a ver com Chico Buarque, exatamente. O que é que eu quero dizer aqui com isto? Isto o primeiro é do Fado Tropical de 1973, em que o Chico Buarque compara a semelhança entre a ditadura do Brasil e a ditadura de Portugal. O segundo é já depois do 25 de Abril, da Revolução que acabou com a ditadura de extrema-direita em Portugal, logo a seguir. E o último
é uma edição já quando tinha acabado o período revolucionário. Devo-vos dizer que esta expressão "foi bonita a festa pá" é uma expressão que ainda hoje em dia usamos em Portugal para, quando se acabou um grande regabof, foi bonita a festa pá, mas agora já acabou. O que é que eu quero dizer com isto? Estas 3 músicas do Chico Buarque, portanto um autor não português, estrangeiro, diria que fazem parte da banda sonora, da trilha sonora do 25 de Abril. E se calhar há muito mais percentagem de portugueses a conhecerem estes 3 poemas do que há de brasileiros. Ou seja, estes poemas do Buarque são muito mais importantes para os portugueses do que para os brasileiros. O que é que eu quero pôr aqui em evidência? É que a cultura atual, presente, de Portugal e dos portugueses, tem elementos estrangeiros. Como certamente na cultura brasileira atual também há elementos de outros países, outras culturas, digamos assim. Avançando, poderia dizer muito mais coisas. O último exemplo foi, há cerca de um ano, estava a dar aulas a alunos afegãos, refugiados, crianças entre os 13 e os 17 anos, e com uma colega, e eu e essa colega achámos que era boa ideia falar, como nós todos sabemos, apresentar poemas de música portuguesa. A minha colega apresentou "Ó Rama, ó que linda rama", uma música tradicional do Alentejo. Estão a ver o tipo de ambiente que evoca esta música, não é? Qualquer coisa que já vai existindo pouco, e o ambiente rural, antiquado, o passado sempre, aquele culto do que é típico e do passado, com um poema que logo no título tem uma palavra que nós em Portugal raramente usamos, portanto, nada pertinente, rama. O que é isso? Se calhar a maior parte dos portugueses não sabe o que é rama. Eu tentei ser um bocadinho mais moderno. Desculpem, o Vitorino tem 80 anos. Depois, eu tentei ser um bocado mais moderno, fui para uma música que se chama Sexta-feira. Eu tinha dado os dias da semana com as crianças. Emprego bom já, um problema cotidiano, bom e já, 2 palavras muito utilizadas, e o autor tinha cerca de 40 anos, o Bosseifi, é um português, luso-cabo-verdiano, nascido em Cabo Verde, negro. E, portanto, até dizem que mesmo visualmente são 2 mundos diferentes. O que acabou por acontecer, e passo já, foi que os alunos apareceram com a música do país deles, do Afeganistão. Uma espécie daqueles concursos televisivos em que tinha sido o último concurso ganho antes dos miúdos terem de fugir do Afeganistão. Foi interessante porque o título Dar Delam Tas Vir Tu tinha a palavra tu, que eu já sabia, já tínhamos discutido com os alunos, que o tu deles é o mesmo tu nosso. Porque o Dari, a língua do Afeganistão, é uma língua indo-europeia. Portanto, tínhamos coisas em comum. E isto permitiu que eles apareceram com a tradução do texto e disseram que a tradução era a tua imagem no meu coração. Ele disse, não pode ser. Se está ali o tu no final é porque a tua imagem não pode estar no princípio do verbo. Do verso. E, portanto, estivemos ali a analisar a língua deles em inglês. Eu, professor de português, estive a analisar como funcionava a língua deles em inglês, e, portanto, a fazer uma reflexão linguística, e aprendi que dar delam, em vez de querer dizer na tua imagem, quer dizer no meu coração. E, portanto, não era na tua imagem, a tua imagem está no meu coração, é no meu coração a tua imagem. A partir daí, sempre que eu falava com as crianças e queria dizer que gostava delas, dizia dar delam Samir. Dar Delam Jamila, ou seja, no meu coração, que era exatamente o início da canção. E, portanto, estão a ver o que é que eu quero pôr aqui em destaque com este exemplo. A importância da cultura do aprendente para, na aula, no nosso caso, na aula de português de língua estrangeira. Seja porque, por um lado, até a própria cultura, a cultura escolar, as práticas linguísticas, as práticas escolares que são habituais naquele país, como também, se calhar, a maior parte das pessoas, quando falam uma língua estrangeira, é para falar sobre si próprio. Vou avançar mais depressa, porque quero aqui referir. Uma hipótese seria, será o português uma língua plural ou será uma língua global? Não, língua global não é. A única língua global que há no mundo é aquela ali. International English, Global English. Ou, se calhar, eu, quando falo inglês, falo Portuguese English, e o Leandro, quando fala português, fala Brazilian English. Se calhar, não é? É a língua do mundo que tem mais falantes como língua segunda. 75% dos falantes de inglês são falantes como língua não materna. No caso do português, acho que falantes como língua não materna, no total dos falantes portugueses, são 7%. Portanto, o português não é uma língua de intercompreensão. Quando alguém fala português, é porque uma das pessoas na conversa é um lusófono, digamos, é um falante português como língua nativa. Com o inglês é exatamente o oposto. A maior parte das vezes, quando nós
que somos um daqueles 1,4 mil milhões ou 1,4 bilhões, nós aqui presentes que falamos inglês, a maior parte das vezes quando falamos inglês, não é para falar de assuntos britânicos nem para falar de assuntos americanos. Ou seja, a cultura anglo-saxónica não interessa para nada a maior parte das vezes que pessoas do mundo falam inglês. Em muitos países, como em Portugal, é uma competência básica universal. Sei que, por exemplo, na Colômbia e no Uruguai, o inglês já não surge nas línguas estrangeiras, as línguas estrangeiras já são outra coisa. E, portanto, como eu dizia, o inglês serve essencialmente como língua de intercompreensão para duas pessoas que falam inglês sem ser como língua materna. O que quer dizer que eu, a maior parte das vezes, em conversas informais, quando falo inglês com outras pessoas do mundo, não são inglês nem americanos, e a maior parte das vezes estou a falar do meu país, estou a falar do bacalhau, do fado e de coisas assim. Não estou a falar de marshmallows, nem de pub, nem de coisas anglófonas, digamos assim. Ou então, em questões formais, falamos da nossa cultura profissional. Os engenheiros falam de engenharia, os professores falam de educação e, portanto, usamos o inglês para estas coisas. Isto quer dizer que a maior parte das vezes no mundo, quando se fala inglês, não se fala de culturas lusófonas, e mais, que o inglês, de alguma forma, é uma língua acultural, não passa nenhuma cultura, enfim, isto é discutível, mas, ao mesmo tempo, é uma língua hiper-intercultural, porque a maior parte das pessoas que falam inglês falam de culturas muito diferentes entre si e que não têm nada a ver com a cultura inglesa. Para acabar, então, pondo isto em síntese, no pretérito mais que perfeito, ou seja, o passado do passado, uma coisa que já lá está muito lá para trás, havia uma língua e uma cultura universal, o latim, que tinha a cultura clássica acoplada a essa língua. Também dizer, achei piada a pôr aqui mais que perfeito, porque o latim, sendo uma língua morta há 1700 anos, é claro que era perfeitinha, não tinha exceções nenhumas, não é? Porque não estava tudo mais que perfeito. Depois temos uma segunda fase, que é o pretérito imperfeito, começou no passado e ainda vem até hoje, mas tem muitas imperfeições, que eu tentei pôr aqui em evidência. E o futuro composto, que será composto de duas coisas, e penso que o português não será uma alternativa entre a língua plural e global, porque, evidentemente, que o português poderá ser e afirmar-se-á, e penso eu que a única saída é como uma língua com culturas plurais, e pus ali a própria designação no plural. No entanto, existirá a par no mundo com a língua cultural global. Em síntese, acabando agora mesmo. Portanto, o português não é uma língua global como o inglês. Já ouvi neste nosso evento alguém falar do português como língua global. Nem sombras disso, não sonhem com isso que não é. Portanto, o português não é uma língua global como o inglês, tal como o inglês não é uma língua como o latim, porque o latim tinha cultura, o inglês não tem. Se calhar, se tivesse aqui um americano ou um inglês, não concordava comigo, mas é assim a vida. Obrigado.